bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo que Deus pode fazer através de você. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Evangelho escrito por Lucas, capítulo 24. Eis que no mesmo dia iam 2 deles a uma aldeia que distava de Jerusalém 70 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um para com o outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como se fechados para não o conhecer. E ele lhe disse: que palavras são essas que vocês caminhando trocais entre vós? E por que vocês estão tristes? E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhes: é tu um peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido por esses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus o Nazareno, que foi um homem profeta, poderoso em obras, em palavras diante de Deus e diante do povo. E como os principais dos sacerdotes, dos príncipes, entregaram a condenação de morte e crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimisse Israel, mas agora, sobre tudo isso, é já o 3º dia, e desde que essas coisas aconteceram. Versículo 28. Chegaram a uma aldeia para onde iam e fez como que ia mais para longe. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E ele entrou a casa com eles. Sucedeu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Abriram-se-lhe então os olhos e conheceram. E ele desapareceu dali. E disseram um para com o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e todos que estavam ali com eles. E você diz amém. Feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por mais uma noite. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor tem um controle absoluto de tudo. Nada foge do seu controle. Obrigado por mais uma oportunidade de entrarmos por aquela porta, para simplesmente sermos alcançados pela Tua voz. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Obrigado porque o alvo dessa noite, como todas as outras anteriores, é o nosso coração. Que a Tua palavra venha e nos ache nessa noite. Que não haja absolutamente nada dentro de nós que nos separe desse relacionamento nessa noite com a Tua palavra. Fala conosco mais uma vez. Precisamos ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Olhe para cá.
Olhe para mim aqui. A pergunta que eu me fiz é como se monta toda a estrutura das nossas frustrações. Qual o processo de montagem dessa estrutura das nossas frustrações? Por que você se frustra? Como se deu essa estrutura muito bem montada de frustração que você carrega aí dentro? Você se frustrou a partir de que momento? Quando foi o principiar dessa montagem tão bem elaborada, chamada frustração? A gente cria uma ideia de que frustração é simplesmente viver aquilo que eu não estou querendo viver. Essa é a ideia primária dessa estrutura que se monta na minha cabeça a partir da ideia da frustração. Eu me frustro porque eu estou vivendo uma coisa que eu não queria viver. E a frustração pouco tem a ver com aquilo que eu vivo não querendo. A frustração tem a ver com aquilo que eu criei uma expectativa em cima, e a partir dessa expectativa eu acreditava que a partir dessa expectação em cima daquilo eu iria viver, porém não estou vivendo. Não é sobre o que eu vivo não querendo, é sobre o que eu queria e não estou vivendo. Frustração não é eu estar dentro de um cenário onde coisas acontecem e tudo que tem acontecido não é absolutamente nada ligado com aquilo que eu criei uma expectativa para viver. Frustração não tem a ver com o que eu vivo, frustração tem a ver com o que eu não vivo. Eu criei uma ideia em cima de alguma coisa e canalizei toda a minha expectativa a partir dessa ideia, e eu aguardava de maneira tão veemente que a qualquer momento eu, pela uma expectativa criada em cima daquilo, eu iria, de certa forma, vivenciar o que eu criei uma expectativa em cima. Porém, nada disso aconteceu, mesmo eu criando uma expectativa em cima. Então hoje eu estou dentro de um cenário onde coisas acontecem, e de certa forma o que tem acontecido é bem melhor do que não aconteceu. Porque aquilo que não aconteceu, se fosse para acontecer, teria acontecido. E não adianta eu tentar, de certa forma, montar uma maquete para que atraia a sua expectativa para algo melhor, porque o teu coração está preso ainda em uma imagem que você foi absolutamente frustrado a partir de uma expectação em cima disso. A frustração não é pelo fato de eu estar dentro de um cenário em que coisa acontece, eu não queria que isso estivesse acontecendo. Eu queria viver o que de certa forma eu criei no meu coração, uma expectativa para viver. E agora eu não vivo o que está acontecendo, em detrimento ao meu coração estar preso ainda em uma expectativa absolutamente frustrada. Então entenda, existem coisas melhores que já começaram a acontecer, porém você não consegue usufruir desse cenário em razão do teu coração. O teu coração ainda está preso em um cenário que já te frustrou. E agora você está dentro de um cenário que coisas melhores têm acontecido. E não adianta eu ficar tentando dizer a você que o que está acontecendo são coisas melhores,
Porque o melhor não é o que está acontecendo, o melhor é o que você acreditava que ia acontecer. Então o melhor hoje não é eu dizer que o que está acontecendo é melhor. O melhor hoje é você ainda frustrado acreditar que aquilo que te frustrou pode acontecer, mesmo você estando frustrado por não ter acontecido. Então tira da tua cabeça de que frustração é você viver o que você não queria. É ao contrário, é você estar dentro daquilo que você não queria, absolutamente frustrado por não viver o que você criou uma expectativa para que você vivesse. São dois homens absolutamente frustrados. E é interessante que os dois estão frustrados, e um conversa com o outro, e o final dessa conversa não tem nenhum tipo de diagnóstico para que houvesse um tratamento específico para curar eles. Porque é um ferido falando da ferida do outro, e o outro ouvindo a ferida do outro, ferido também. Agora entenda onde isso vai parar. A frustração é tão dura e ao mesmo tempo tão sorrateira, que quem vive esse processo de frustração não percebe que já começou a sair de um lugar que Deus não queria que ele saísse. Porque a frustração te tira do lugar aonde construções frustrantes serão demolidas, a fim de que você construa o processo de cura do teu coração. Eles começaram a conversar justamente dentro de um ambiente em que é o ambiente que Deus queria que eles permanecessem. Mas o nível de conversa vai se agravando, é um falando da lamentação para o outro, e as coisas vão piorando. Eles não se dão conta que já saíram do lugar que Deus não queria que eles saíssem. Eles já caminharam pelo menos 70 estádios. Olha a distância que eles já percorreram, conversando das suas frustrações, sem ao mesmo um ter a capacidade de curar o outro, até porque está um pior do que o outro. É quando um frustrado conversa com o outro, é quando um ferido conversa com o outro, é quando um magoado conversa com o outro. Ainda que há exposição da alma, não há cura nisso. Pelo contrário, a tendência é fazer com que esses dois saiam do lugar, justamente o lugar que é o lugar que eles iriam viver a cura para a alma deles. Eles começaram a caminhar, um falando da alma do outro, um falando do coração do outro, um falando da descompensação, do equilíbrio, falando da mente confusa, da alma ruim, do coração para baixo. De repente, aparece no cenário a terceira pessoa. Essa terceira pessoa aparece no cenário de repente. Não há indícios de onde essa pessoa veio. Não há um histórico para onde ela vai. Simplesmente apareceu ali e começou a caminhar junto com eles. Eu quero que você olhe para esse texto e veja essa terceira pessoa que já está caminhando do lado deles, e eles estão conversando das suas frustrações, e Jesus já está caminhando do lado deles. Só que o processo de frustração é tão pesada que faz com que os indivíduos frustrados vivam dentro de uma redoma de insensibilidade absoluta. Ele já está ali caminhando do lado deles.
E eles falando da dor da alma, da dor do coração, do desequilíbrio das pernas, da cabeça confusa, da alma em perigo. E ele já está ali, caminhando um bom tempo do lado deles. E eles não estão apercebidos a isso. A frustração só não te tira do lugar que vai promover a cura para você. A frustração, ela vai te distanciar do ambiente de cura. A frustração só não te tira, a frustração só não te distancia, a frustração te põe dentro de uma casca, de uma redoma de insensibilidade, a ponto de você não perceber que ele já chegou. Ele não vai chegar, ele já chegou. Ele não vai vir, já veio. Está do lado deles, andando do lado deles, andando, como se a presença não sendo suficiente, ele vai falar. Eu vou falar, porque vai que eles vão ouvir minha voz, e a minha voz vai ser percebida. Eles vão fazer uma avalia do que está ouvindo, e vai entender de que voz é essa, e as coisas vão tomar um novo rumo. Eles estão conversando, de repente esse que já está caminhando com eles há muito tempo vai dizer: o que vocês estão conversando aí? Como se ele quisesse saber o assunto. Ele não quer saber o assunto, ele só quer atenção. Já que vocês não estão percebidos a minha presença, de repente vocês vão conhecer a minha voz. O que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Eles vão ter que olhar para, de certa forma, dar uma resposta a esse que já está caminhando com eles. E foi feita uma pergunta para eles, eles têm que responder. Eles vão olhar para ele, e o texto vai dizer: eles não conheceram. A gente não tem noção do que a frustração é capaz de fazer com a gente. Ela só não te tira do lugar que ia promover a sua cura. Ela te distancia do ambiente. Ela te bota dentro de uma redoma de insensibilidade. Ela te cega. Porque eles são capazes de olhar para ele e o texto dizer: não conheceram. Sabe qual é o meu problema? É que um dia de frustração tem o poder em mim de anular uma vida. Esses homens aqui caminharam com ele 3 anos e meio. Porque um dia não aconteceu o que eles queriam. Aquele que criou uma história, ainda que de 3 anos e meio com eles, isso parece que sumiu do coração deles. Não permita que um dia de frustração anule uma vida construída com ele. Eu vou repetir porque alguém precisa ouvir essa palavra. Essa palavra: não permita que um dia de frustração anule uma vida que ele construiu para você. Por mais que você não esteja vivendo o que você queria, isso é apenas um dia de frustração. Por mais que você não esteja vivendo o que você queria, isso é apenas um mês de frustração. Por mais que você não esteja vivendo o que você queria, isso é apenas um ano de frustração. Não permita que uma frustração anule uma vida construída por ele, com ele. Não permita. Eu preciso lhe dizer: frustração faz parte da vida. Não é que
Eu vou ser curado agora e daqui a pouco acabou, não vai haver nenhum tipo de frustração mais. Ao contrário, uma frustração tratada me prepara para a próxima. O que vocês estão conversando aí? Por que vocês estão tristes? Eles vão olhar, mas não vai conhecer. Como é que pode você caminhar com Ele e na hora que você mais precisa conhecê-lo, você não conhece? O que aparenta é que Ele é mais dos momentos bons da vida do que esse momento ruim que você está passando. Ele quer ser mais conhecido no momento em que tudo contribui para você não conhecê-lo, do que em momentos que mais aponta para que Ele seja conhecido. Eles vão olhar para Ele e não vai conhecer, porque eles estão cegos. Cegos. Será que você é um peregrino por aqui? E a expressão peregrino mexe comigo, porque dá a ideia de alguém que veio de algum lugar e está indo para outro que eu não sei. O peregrino é aquele indivíduo que passa por tantos lugares e sabe de tudo, por passar por todos os lugares. Eles estão dizendo: é possível, você é um peregrino e não sabe o que está acontecendo? Ele vai dizer: quais? Ele está insistindo. Ele não quer saber sobre o assunto que te frustrou. Ele quer que você, independentemente de estar frustrado, olhe para Ele, conheça Ele. Conheça Ele no lado mais dolorido da vida. Conheça Ele quando você não tiver nenhum tipo de expectação nenhuma para o amanhã. Conheça Ele. Conheça Ele quando as portas estiverem todas fechadas. Conheça Ele. Conheça Ele quando o diagnóstico do médico for ao contrário do que você criou e como expectativa para que acontecesse. Conheça Ele. Conheça Ele quando o pior aconteça. Conheça Ele quando a dor entrar pela casa. Conheça Ele quando a punhalada chegar. Conheça Ele. Ele quer ser conhecido na dor. Ele quer ser conhecido no processo dolorido da vida. Abra os seus olhos e conheça Ele. Ele vai insistir. Não é que Ele vai insistir porque Ele quer saber. Ele vai insistir em falar. Que vai que você conheça pelo menos a voz, porque a presença você já não percebeu. É possível Ele já está caminhando com a gente, mesmo nós estamos frustrados, e nós não estamos apercebidos a isso, porque eu não preciso estar bom para Ele caminhar comigo. Ele caminha comigo. Não, eu vou repetir, você não entendeu. O que atrai a presença dEle não é alguém que está bem. O que atrai a presença do indivíduo, estando bem ou estando ruim. Ele está caminhando com eles, já que ninguém percebe, já que ninguém notou a presença, Ele vai falar uma vez. Ele vai falar de novo. Quais? Eles vão olhar e vão dizer: não é possível que você não saiba. Deveras, é peregrino mesmo, não é possível. É só, olha o assunto, gente. Isso me incomoda, pastor. Olha o relatório deles, os frustrados. Você não sabe qual é? Não. Me diga. É sobre Jesus. Espera aí. Como é que alguém consegue falar de Jesus e o falar de Jesus não muda a vida de frustração que ela vive? Não é que Jesus não tem poder, é porque o meu foco está em outro lugar. É possível falar de Jesus
E o que eu falo sobre ele não tem efeito sobre mim, porque meu foco é em outro. Porque a título de informação tem gente que é muito bom, e a título de prática do que foi informado. Porque o que muda a minha vida não é o saber muito, é praticar o que estou aprendendo. É possível saber muito sobre ele e não praticar nada do que ele ensinou. Então a minha vida nunca vai mudar, porque é a prática que altera a minha mudança, não é as informações que chegam. Eu tenho que receber informações sobre ele, e depois das informações chegar, eu tenho que praticar sobre as informações. Se eu não praticar, isso não tem efeito sobre mim. Você não sabe? Jesus, o Nazareno. Vai piorar. Jesus o Nazareno, que foi homem profeta. Como se não bastasse falar de Jesus, está falando do ministério profético. Vai piorar. Olha a conclusão deles. Jesus o Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras, diante de Deus e diante do povo. Eles estão dizendo, nós somos o povo. Mas a minha pergunta é, que tipo de poder é esse que eles estão falando que não teve efeito na vida deles? Poderoso diante de Deus, poderoso diante do povo. E aí eu tenho que ler para você não achar que é coisa da minha cabeça. Vai que você acha que é coisa da minha cabeça. Eu vou ler. Posso ler? Não. Posso? Essa é o relatório deles para ele. Esse é o relatório deles para ele. É verdade que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam. Olha o que eles estão dizendo para Jesus. Os quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, olha a informação que chegou. Então não é só informação. Voltaram dizendo que também tinham visto visão de anjo, que dizem que ele vive. Quem vive? Então eles têm consciência da ressurreição, ou não? E por que não faz efeito na vida deles? E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, porém, a ele não ouviram. Agora é a vez de Jesus falar. Pela terceira vez ele vai falar. Olha o sermão que Jesus vai dizer. E ele lhe disse: ó nécios, tardos de coração, para crer que tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Preste atenção no versículo 27. E começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achava em todas as escrituras. Você tem noção do que é Jesus pregar para eles? A começar por Moisés, aonde há indícios sobre ele, eles ficaram sabendo por essa mensagem. Posso falar ou não? Posso? Escandaliza não, não teve efeito. Não teve nenhum tipo de efeito. Só que o dia está acabando. O sol está se pondo. Acabaram de chegar na aldeia. O texto vai dizer que Jesus faz com que vai mais longe. Essa ideia do que faz como vai mais longe é justamente dando indício que quer ser convidado. Você sabe mais ou menos o que seja isso? Você está ali para despedir, pessoal, não, estou indo.
Já vou, tá? Doido para convidar? É mais ou menos isso. E aí ele é constrangido para entrar em casa. Era tudo que ele queria. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não deveria ter ido para Emaús. Está todo mundo procurando Jesus em Jerusalém. E Jesus foi para Emaús. Sabe por quê? Por causa de 2. Isso é evangelho. Ele não foi por causa de 10. Ele não foi por causa de 100. Ele não foi por causa de 1000. Ele foi por causa de 2. Está todo mundo procurando ele em Jerusalém. Ele está no caminho de Emaús. Você não tem noção do que ele é capaz de fazer só para trazer alguém de volta. Ele saiu de Jerusalém e vai para Emaús. Ele aparece no caminho, começa a caminhar com eles. Quando ele entra em casa, ele assume a postura do anfitrião. Porque o que vai ser feito, ele não podia fazer. Que quem tem que fazer é quem convidou ele. Mas quando ele entra em casa, ele já senta à mesa. Porque o tempo dele está corrido. Quando ele senta à mesa, ele pega o pão. Quando ele pega o pão, ele abençoa. Depois que ele abençoou, ele partiu. Depois que ele partiu, ele deu. Isso aqui é a identidade dele, gente. Nenhum outro fazia o que ele faz. Quando ele levanta o pão e abençoa, eu abro um parênteses, está fechando. Ele pega o pão, ele pega o pão e abençoa. Só depois de abençoar ele parte. Ele não parte para depois abençoar. Partir e abençoar é coisa de homem. Jesus abençoa para depois partir. Por que você suporta ser partido? Porque ele te abençoou antes. Você não suporta ser partido porque ora. Você não suporta ser partido porque você é crente demais. Você não suporta ser partido porque você consagra demais. Você só suporta ser partido porque ele te abençoou antes. E aí o diabo tem que morder a testa. Ele te abençoou e ele te partiu, mas você está partido, mas continua na mão dele. Ele te partiu, mas você continua na mão dele. Isso aqui é a identidade dele, ele não muda. Quando ele abençoa, quando ele parte. Eu fico todo arrepiado com essas coisas. Quando ele abençoou e partiu, ele deu na mão deles, como se pegando 2 pedaços e desse assim, na frente deles, sumiu. Sumiu. Essa ideia dele sumir é uma mensagem que ele está dando para eles, porque os olhos se abriram e eles reconheceram que era ele. Quando ele some, essa é a mensagem para eles 2. Vocês sabem aonde me encontrar. Eu só vim aqui por causa de vocês 2. Você pode desistir por causa das frustrações, e ele não desiste mesmo que você esteja frustrado. Você pode querer jogar tudo para o alto porque se frustrou, mas ele não te joga para o alto porque você está frustrado. Você pode dizer que vai abandonar tudo porque se frustrou, mas ele não te abandona porque você está frustrado. Quando ele some, o texto diz que os olhos se abriram, e quando os olhos se abrem, eles vão dizer: não ardia em nós. Não ardia em nós o nosso coração. Não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho, não foi agora dentro de casa, quando pelo caminho ele nos falava e nos expunha as escrituras.
não ardia em nós o nosso coração? Eu procurei entender o que o partir do pão nos ensina. Eu anotei e eu quero passar para você. Primeira coisa que o partir do pão nos ensina: que os nossos olhos precisam se abrirem. Porque é possível estarmos em uma caminhada com Ele, absolutamente cegos, sem conhecê-lo. Isso não pode ser dito como relação. Chama-se de qualquer coisa menos relação. Você está caminhando com uma pessoa do seu lado, e essa pessoa, ela lhe tem como alguém íntima, mas você não a tem como íntima, porque você não a conhece. E ela só está caminhando do seu lado porque ela te vê como alguém íntimo, porque vocês já caminharam juntos. E você não consegue olhar para essa que te tem como uma pessoa íntima dela, como alguém que é íntimo seu, porque você não conhece. E os meus olhos precisam abrir pelo menos para entender 3 coisas. Diga 3 coisas. Diga: sacrifício, morte e ressurreição. Quando os olhos deles se abriram, isso se avoluma dentro deles de novo. Sacrifício, morte e ressurreição. Sacrifício é a mensagem do Evangelho: eu me entreguei por você. Morte é a mensagem do Evangelho: eu morri por você. Ressurreição é a mensagem do Evangelho: ressuscitei por você. Essa é a mensagem do Evangelho, que a frustração tenta arrancar de nós. Eu me entreguei por você, eu morri por você, eu ressuscitei por você, eu me entreguei por você, eu morri por você, e eu ressuscitei por você. Eu estou falando dele, não estou falando de outro. Frustração, ela paga da minha cabeça a mensagem central do Evangelho: me entreguei, morri e ressuscitei. A minha entrega, eu estava pensando em você. Na minha morte, eu estava pensando em você. E quando eu ressuscitei, pensei em você. Segunda coisa que o partir do pão me ensina: reconhecer que nos distanciamos demais. 70 estádios é uma distância muito considerável. Olha o quanto você caminhou frustrado, sem estar apercebida a distância do lugar que você não deveria ter saído nunca. Reconhecer que estamos distante demais de Jerusalém. Emaús não é mais lugar para você. Deus já mudou o teu endereço há muito tempo. Mas todas as vezes que você se frustra, é para lá que você quer ir. O que tem em Emaús que te atrai tanto que Jerusalém não te atrai mais? É porque Emaús é lugar dos frustrados e Jerusalém é o lugar que te frustra. A diferença é muito grande. Jerusalém pode ser o lugar que te frustra, mas é o lugar que te cura. Emaús é o lugar dos frustrados, onde o convívio é com gente pior do que você. Toda vez que você se arrebenta, você quer ir para lá. Toda vez que você fica mal, é para lá que você quer ir. E aí todas as vezes Jesus sai de Jerusalém e vai para dentro de Emaús, sentar na tua mesa e te arrancar da escuridão daquele lugar tão tenebroso e terrível, onde você decide sempre ir, sair do lugar que você não deveria. O que te atrai mais em Emaús?
Emaús não tem disciplina, Emaús não tem ordem, Emaús não tem doutrina, Emaús não tem ordem, Emaús não tem amor, Emaús não tem paz, Emaús não tem ternura, Emaús não tem abraço, Emaús não tem nada disso, mas você insiste em ir para lá. É onde um lambe a ferida do outro. Ninguém se cura, ninguém se trata, ninguém se ajuda, ninguém se abraça, porque lá não tem isso. Mas ele faz questão de ir lá e te tirar de lá. Deus te tira quantas vezes for necessário. Quantas vezes você quiser ir, são essas vezes que Ele vai ir lá para te arrancar de lá. Tanto que lá não é para você, que Ele só foi e desapareceu de lá. Ele só foi aí por tua causa. Ele foi para mostrar para você o quanto você tem se distanciado. Seu cabelo está ajeitado, seu perfume está bom, sua roupa está coisada, mas você não está legal. Olha onde você está indo, olha o buraco que você está se enfiando, olha as companhias que voltaram de um tempo para cá. Toda vez que você senta à mesa não é para curar você, piora o assunto, te arrebentam mais. Porque Emaús não tem ninguém disposto a tratar de você, porque todo mundo que está lá precisa ser tratado também. Lá não tem médico, lá não tem remédio, lá não tem tratamento, lá não tem colo, lá não tem uma maca de socorro, lá não tem ninguém que já passou pelo processo da cura para curar você, mas você sempre insiste em ir para lá. Não tem nada de atrativo, mas você sempre insiste em ir para lá. Deixa eu lhe falar uma coisa, se as suas decisões num processo de frustração for comprometer a tua permanência em Jerusalém, não tome. O problema é que você está avaliando Jerusalém porque Jerusalém te frustrou um dia só. E os outros dias? É porque você não viveu o que você queria em Jerusalém que você vai desqualificar tudo? Não é assim que funciona. Reconhecer que nós nos distanciamos demais. Terceira coisa que eu aprendo: precisamos conhecer a razão. Diga comigo: conhecer a razão do meu coração queimar. Não ardia o nosso coração quando ele falava? Três coisas aqui. Não ardia o nosso coração quando ele, presença, falava voz, quando ele expunha as escrituras, palavras. Sabe quando que o nosso coração arde? Por causa da presença, por causa da voz e por causa da palavra. Presença, voz e palavra. Sabe a ironia do texto? É você ver eles na mesa dizendo: não ardia em nós o nosso coração quando ele pelo caminho falava. Presta atenção numa coisa: a sede dos sentimentos está aí, absolutamente frustrada, mas eles estão dizendo: queima. Eles estão dizendo: nosso coração está mal, não está bem, está ruim, está frustrado, decepcionado. Porém, quando ele chegou perto, quando ele falou, quando ele expôs a palavra, presença, voz e palavra. Presença, voz e palavra. Sabe por que teu coração está queimando agora? Presença, voz e palavra. Sabe por que começou a pegar fogo aí dentro de você? Presença, voz e palavra. Aí você se pergunta:
como que isso pode acontecer estando do jeito que eu estou? É porque Ele não liga do jeito que você está. Quem liga sobre o jeito que estamos é o ser semelhante. Ele não. Ele não se relaciona por aquilo que fazemos, Ele se relaciona por aquilo que somos. Presença, voz e palavra. Sabe por que arde? Sabe por que começou a queimar? Jesus não dá viagem em vão. Vou repetir. Jesus não dá viagem em vão. Ele não foi ali para dar uma volta. Ele não foi ali para passear. Ele não foi ali para ver um discípulo que está totalmente desorientado. Não. Ele foi ali com um objetivo. Preciso de você. Ressuscitei. Fiz a contagem. Se te falta a sua. Aramacharabá. Estou andando em Jerusalém há muito tempo, achando que eu ia te encontrar, não te encontrei. Olha onde que a frustração te levou, filho. Olha o ambiente que você está. Avalie de onde você veio e pesa onde que você permanece. Esse coração seu começou a pegar fogo. Porque eu sou ousado em dizer, ele arde. Ele queima, porque já começou a ser curado. Ele queima, ele arde, porque começou o processo da cura. Jesus é assim. Jesus não sou eu. Eu não vou em Emaús atrás de ninguém, porque eu me relaciono com você por aquilo que você faz. Se você deixou de fazer, você perdeu o valor para mim. Eu me relaciono enquanto você está no mesmo ambiente que o meu. Depois que você for para outro lugar, eu não vou atrás de você. Isso é o evangelho da igreja pós-moderna, um evangelho absolutamente fragmentado, diluído ao bel prazer de quem aplica na vida alheia. Jesus não. Jesus vai atrás. Aonde tiver, Jesus vai atrás. Dentro do bar, Ele vai lá. Dentro da biqueira, Ele vai lá. Dentro de uma boate, Ele vai lá. Dentro de uma casa noturna, Ele vai lá. Ele senta na mesa, faz o que tem que fazer, depois Ele some para deixar a mensagem. Agora você vai atrás de mim. Você sabe onde você encontra. Você sabe onde eu vou estar. Jesus não perde ninguém para a frustração. Jesus não perde ninguém para o inferno. Jesus não perde ninguém. Jesus não perde ninguém. Levante sua mão, que negócio grande. Jesus. Levante a sua mão, por favor. Solta a voz. Esse é o ano que Emaús vai ficar vazia. Esse é o ano. Gente, que negócio é esse? Tem alguém com o coração pegando fogo aqui dentro, gente. Você achou que nunca mais ia sentir isso? É marraia. Pra raça. Você achou que nunca mais ia se arrepiar como você se arrepiava? Jesus não perde ninguém.
Jesus não perde ninguém. Presença, voz, palavra, presença, voz, palavra, presença, voz, palavra. Comecei o processo de cura dentro de você nessa noite. Eu arranco a frustração daí de dentro. Agora, o que aconteceu é bem melhor do que não aconteceu. Eu me entreguei por você, eu morri por você, ressuscitei por você. Isso é bem melhor. Isso é bem melhor. Aramaia. Gente do céu, o que é isso? Solta a tua voz, grita. Põe pra fora. Põe pra fora. Eu conheço a tua dor, por isso que eu vim atrás de você. Eu conheço a profundidade da tua frustração, por isso que eu vim atrás de você. Eu conheço a mágoa, eu conheço o rancor, eu conheço o pavor, eu conheço o tremor. Eu te conheço, tanto que te conheço, porque eu vim atrás de você. Eu não vou te perder, eu não vou perder você. Eu te arranco daí, eu te tiro daí, eu te curo agora. O meu nome é Deus. Araia. Jesus, o que é isso? Jesus, 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 oh Jesus, 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 Jesus. Gente do céu, levanta a tua mão. O que é isso, gente? Deus está pegando alguém no colo aqui dentro. Pode abrir a boca, pode chorar, pode gritar, pode jogar tudo para fora. Isso, 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 isso. Bota para fora agora. Eu queimo teu coração. A minha presença queima, a minha voz queima, a minha palavra queima. O teu coração não vai ser mais o mesmo a partir de hoje. Era Maia Racia.
Depois que os olhos abriram, eles não conseguiram permanecer mais em Emaús. O texto diz que eles levantaram imediatamente e voltaram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, eles se deparam com 11 mais alguns congregados. Porque Jerusalém pode me frustrar, mas ainda é o melhor lugar para que eu congregue. Aqui a gente se bica, aqui a gente se arranha, aqui a gente fica de mal, mas no final de tudo a gente se entende, a gente se ama, a gente se abraça, a gente dá colo, a gente dá uma palavra, a gente tem ombro amigo. Aqui tem pastor, aqui tem líder, aqui tem família, aqui tem ordem, aqui tem paz, aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, aqui tem abraço, aqui tem amor, aqui tem paz, aqui tem Deus. Jerusalém pode te frustrar, mas ainda é o melhor lugar para você estar congregado. Deus te tira de um lugar a partir de hoje. Deus te arranca desse lugar de isolamento. Você foi para aí justamente porque aí ninguém vai lá, ninguém vai aí. Para lá você não quer voltar mais, mas não depende de você. Sem que eles entendessem, o processo de cura começou pelo caminho, coração ardendo. Sabe quando que eles foram curados? Quando você sentou à mesa com ele. A frustração arrancou de você a força. A frustração arrancou de você o vigor. Porque a única força, o único vigor que você tinha foi para sair de Jerusalém. Para voltar agora você não tem. Por isso que ele pega o pão e parte e dá, come. Acaba de comer e volta. Acaba de comer e volta. Volta porque é lá que eu quero você. Nenhum argumento teu vai justificar a tua saída de Jerusalém, já que ele não deu ordem para você sair.